Senhores, então vamos continuar? Agora nós vamos entrar em algumas discussões econômicas. E aí eu vou tentar fundamentar, escuta, a minha opinião na Bíblia. Eu tenho opiniões sobre determinados assuntos. Tá joia? Como é uma opinião, você pode concordar ou não concordar. Mas o que eu sugiro a todos nós é que fundamentemos ou tentemos sempre fundamentar as nossas opiniões nos princípios bíblicos. Tá joia? Então a primeira discussão aí relevante para a apologética, não é? Em relação à economia é o tamanho do Estado na economia. Isso tem a ver com a apologética, Paulinho? Tem. O Estado é uma entidade muito forte em termos de política e em termos de economia, senhores. Quando nós estudamos teoria geral do Estado, quem fez direito estudou, quem fez humanas normalmente estudou. Teoria geral do Estado é de onde surge o Estado moderno. Nós vemos que o Estado surge com duas funções principais. Justiça, ou seja, a segurança entre os integrantes do Estado, entre os membros do Estado, e segurança externa. Por exemplo, a invasão de um país, quem vai nos proteger? Um exército composto e comandado pelo Estado. Quem vai fazer justiça? Por que a justiça normalmente é alguma coisa para o Estado? Porque eu tenho uma demanda com o Márcio. Eu estou disputando um negócio com o Márcio. Quem deve julgar a causa, a Daiane ou a Gisele? O ideal é que não seja nem Daiane, nem Gisele, né? Seja um terceiro alheio às partes, indiferente às partes, que vai simplesmente olhar e tentar fazer a justiça. Então é interessante que isso seja de alguém, um terceiro, tá joia? E também a questão da guerra externa, porque é uma coisa que envolve todo mundo, vai requerer mais do que indivíduos, mais do que famílias, mais do que grupos de bairro, mais do que cidades. Não, é um negócio que nós precisamos mobilizar todo mundo. Por exemplo, no caso da guerra externa. De forma que o Estado surge com essas duas funções. Guerras externas e justiça, né? Prender bandido, soltar bandido, exercer justiça no meio da sociedade. Acontece que o Estado vem tomando atribuições para si. Por exemplo, escola pública, hospital público, assistência social. Nada disso existia, nada disso foi, quer dizer, existir sempre existiu, mas nada disso era uma função do Estado. Não. Quem fazia as escolas? A própria comunidade, as igrejas. Quem gerenciava os hospitais? A própria sociedade. Quem fazia ação social? Estados Unidos, Moniz, que foi construído de baixo para cima. As pessoas. As próprias pessoas. E o Estado foi, na modernidade, tomando para si essas atitudes, essas funções. Tá. Na Bíblia, o que nós temos de sociedade? Nós temos a teocracia que Deus construiu, né? Deus tirou aquele povo lá do Egito, falou, vai para a terra, e quando vocês forem para a terra, façam assim. Quando nós vemos a legislação dessa teocracia, que vai vigorar lá nos Juízes, né? No livro de Juízes, Josué e Juízes, nós não vemos o Estado fazer outras funções que não as funções de justiça
e as funções de segurança externa. Olha só, nós vemos lá o Estado na função de segurança externa na pessoa do juiz. O que são os juízes? O que é o juiz do livro de Juízes? Qual é a história de Juízes? O povo senta na terra, abandona Deus, Deus deixa que alguém venha de fora e entra na terra, né? E conquista uma parte da terra, então Deus levanta um juiz, que vai ser um general que vai expulsar a turma. Segurança externa. E quem fazia o papel de magistrado, né? Por exemplo, quem prendia bandido, quem pegava os assassinos, quem julgava as coisas? Os levitas. Os levitas foram espalhados pela terra. Já ouviram falar nas cidades de refúgio? Deus, quando foi dar a terra para aquele povo, falou assim: espalhe os levitas. Não dá uma terra para eles, não. Mas em cada lugar que eles estiverem, eles vão dar um pouquinho de terra. E eles vão ensinar vocês, vão fazer o papel de judiciário, vão fazer, né? E coloca em cada região aí uma cidade de refúgio, que é para os casos, por exemplo, mais graves de assassinato, a gente tem um tempo para julgar. Então, por exemplo, alguém matou alguém, você não sabe se aquele homicídio foi doloso ou foi culposo. Manda esse cara para a cidade de refúgio para que nós possamos julgar o caso. Porque se foi doloso, morre, né? E entrega para a família da vítima matar. A pena de morte nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim. Se no último instante a família da vítima vira e fala assim: não mata. Não mata. Porque os Estados Unidos, em grande medida, ele é construído em cima da Bíblia, né? De baixo para cima, na Bíblia. Então, o Poder Judiciário existe para resolver os problemas. E no caso penal, entre uma vítima, uma família vitimada e um agressor. Então, o Estado só vai resolver. Tá joia? Tá. Então, essas eram as funções primordiais do Estado. E aí, aos poucos, vem entrando, por exemplo, pro bem e pro mal, senhores. Né? Saúde, educação, segurança. E há essa discussão. E aí? O Estado deve entrar nisso aí? Ou o Estado não deve entrar nisso aí? Cada um vai ter uma opinião. E aí é uma questão de nível, viu, senhores? Hoje em dia, a meu ver, é muito difícil você falar assim um Estado que não forneça educação pública gratuita. Existe uma razão de ser para o Estado fornecer isso aí. Saúde, por exemplo, nos Estados Unidos não tem saúde pública. Existe o seguinte: ninguém morre por falta de assistência, porque o hospital é obrigado a te fornecer, mas ele vai te cobrar depois. Ah, mas que povo cruel, vai te cobrar depois. Aqui ele já te cobra antes, né? Aqui não é de graça para ninguém, não, senhores. O SUS não é de graça para ninguém, não. Já está te cobrando. Lá ele te cobra depois, se você precisar ou não. Aqui ele te cobra antes. Você precisando ou não. E aqui a situação não é tão feia, né? Você tem o SUS, você paga o SUS e não usa. Você contrata um plano de saúde e não usa. Porque não tem médico que aceita aquele negócio. Mas, vamos parar de lamentar e vamos seguir a aula aqui. Então, há essa discussão entre o que o Estado deve fazer e o que o Estado não deve fazer. A minha opinião, senhores, eu firmo muito no chamado princípio de subsidiariedade, que é exatamente essa ideia assim, olha, quanto mais perto da pessoa, melhor os resultados. Tanto políticos, quanto econômicos, quanto
de ação. Por exemplo, quem deve fazer ação social a Gabriela, se Gabriela precisar? Eu, a mãe, o irmão. A melhor ação social que ela pode receber é nossa. Ah, mas nós não damos conta. Então, que a igreja entre. Ah, mas a igreja não dá conta, é um negócio dos órfãos, da cidade toda. Então, que a cidade tome conta. É mais perto de mim. Ah, mas a cidade não dá conta porque é uma questão aí entre cidades, né? De imposto do estado todo. Então, que o estado tome conta. Ah, mas o estado não dá conta porque é uma questão de imposto federal. Então, que a União tome conta. É uma guerra contra a Venezuela. Essa não é guerra. É uma guerra contra a Venezuela, então, que a União tome conta. Para dizer o seguinte, a minha ideia, e eu acho que é mais bíblica, é, por exemplo, que o Estado, que os níveis superiores só vão fazendo aquilo que o nível inferior não dá conta de fazer. Ou seja, o que a família dá conta de fazer, a igreja não deve fazer. Mas se a família não dá conta, a igreja entra. A associação de bairro entra. Mas aquilo que a igreja não dá conta de fazer, que a associação de bairro não dá conta de fazer, que a cidade entra, que o município entra fazendo. Ah, mas o município não dá conta. Então aí sim o Estado. Ah, mas o Estado não dá conta. Então aí sim a União. Sabe por quê? Porque quanto mais longe de nós, mais errado tende a ser as decisões. Aquele que está lá em cima, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo na sua casa. Tanto que a Constituição Federal, quando vai regulamentar o serviço público, ele fala assim, o princípio da impessoalidade. Um dos princípios fundadores do Estado brasileiro é o princípio da impessoalidade. Funciona maravilhosamente bem na função judicial. Tem que ser impessoal. Mas funciona terrivelmente na ação social. Porque a ação social tem que ser pessoal. Quem acha que o Estado cria bem crianças, vá no orfanato. Visita o orfanato. Claro, o orfanato é melhor do que um aborto. É, mas o Estado não cria bem. Quem cria bem é o pai, é a mãe, é a família. De forma que, na minha visão, e aí já entrando na outra discussão, que é a ação social, é melhor que quem está próximo faça, porque faz melhor. Está mais perto. A ação social, ela envolve, ela requer, ela exige envolvimento das pessoas, porque não é fácil. Quem tem, e todo mundo tem, né? Mas quem tem aí parente drogado, bêbado, você sabe disso. Quão difícil é tirar aquela pessoa das drogas? Em primeiro lugar, que você não tira, né? Se ela não quiser, não tem nada no mundo que faz ela sair de lá. Mas a questão é que quando é a família que está agindo, não é impessoal. É pessoal. É todo dia, é o tempo todo. É incentivando, é lutando, é trabalhando por aquilo. Quando é o Estado, não, senhores. É uma vez a cada 6 meses vem um cara que passa lá e fala, dá uma olhada. Não funciona. Ah, Paulinho, mas a gente não quer fazer e o Estado faz. A partir do momento que as famílias, as igrejas abrem mão disso, o Estado vai fazer com o seu dinheiro. Tá bom? Ele vai tirar o dinheiro de você e vai fazer. Tá. Mas a ação social, a meu ver, é alguma coisa, claro,
que as famílias, as igrejas devem ir retomando o Estado, trazendo de volta. Tá. Eu vou desenvolver essa ideia aí, mas, em primeiro lugar, ação social é bíblico. Tem que fazer ação social. Lê para mim, são 3 versículos. 1 João 3,17, outra pessoa, Provérbios 19,17, Efésios 4,28. Porque é muito fácil para nós, né, cristãos, ficarmos aí, o Estado é ruim, o Estado isso, mas o Estado faz. Se o Estado não fizer ação social, nós vamos ter que fazer. Alguém tem que fazer. É muito fácil ficar falando, o Estado faz muito mal feito. E você faz? Porque se você não faz, tem gente precisando. Há uma série de problemas aí, e a Bíblia é claríssima em relação a órfãos, a viúvas, ao necessitado. Senhores, a vida não é só para a gente consumir, não. O dinheiro nosso. Quer ver? 1 João 3,17. Que achou? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não está claro? É preciso explicar isso aí? Você tem recurso desse mundo, não tem? Você está vendo seu irmão passar necessidade. Se você não faz nada, cadê o amor de Deus em você? Deus te amou mesmo? Você se sente amado por Deus? Tá. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. A ação social que a gente faz para o próximo, na verdade é um serviço que a gente faz para Deus. Lembra lá, Jesus? Vocês me viram nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando foi, Senhor? Toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês fizeram. Ei, não existe amar a Deus a quem a gente não vê sem amar o próximo a quem a gente vê. Se a gente não ama o próximo a quem a gente vê, a gente não pode amar a Deus a quem a gente não vê. Uma coisa caminha com outra. A ação social, senhores, é nossa. Quem vai resgatar o seu irmão drogado, senhores? Você, meu irmão. O seu tio, bêbado. Quem vai? Você. Não espera o Estado fazer, não. Isso é função sua. É função sua. Agora, a principal função sua é não deixar os seus filhos enveredarem, né? Por isso aí. Por quê? Então esteja presente. Né? Ensine, participe. Quem conheceu meu pai sabe que ele era duro. Duro. Mas duro e amoroso. Meu pai era tão meu amigo que assim, o que ele dizia para mim era mais ou menos o seguinte, e eu vivi isso com ele. Você pode me dizer tudo, rapaz. Matei alguém, me diga. Eu não vou te anular a morte, né? Você vai pagar pela morte, mas eu vou estar com você. Percebe? É presença. Eu fiz burrada? Fiz. A burrada tem consequências? Tem. Mas eu vou passar as consequências com alguém que sabe mais que eu, que já viveu mais do que eu, pode me orientar e me ajudar a passar pelas consequências. Vai ter consequências? Vai. Constrói isso com seus meninos. Seja o que for. Seja o que for que o menino fizer, que ele passe com você os problemas. Por quê? Porque você viveu mais do que ele. Você tem mais fundamento do que ele. Tá, aí Efésios 4:28.
Ele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Senhores, esse versículo é muito lindo e ele traz o objetivo da ação social cristã, que muitas vezes é diferente do objetivo da ação social do Estado. Olha só, esse versículo diz, aquele que furtava, ou seja, alguém que era um infrator, alguém que era economicamente improdutivo, pelo contrário, era um obstáculo à economia. Aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe, seja produtivo, e ao ser produtivo, passe a ajudar os outros. Percebe aí o objetivo? Não existe ação social cristã que não seja para tornar o outro produtivo de novo, digno de novo. É uma maldade o que muitos estados fazem de tornar as pessoas dependentes dele. Criança pode ser dependente, incapaz pode ser dependente, mas adulto não. Adulto é gente, adulto tem valor, adulto tem dignidade, adulto tem que ter a liberdade de fazer as próprias coisas, de gerenciar a própria vida. Senhores, quando a gente ajuda o nosso tio, o nosso primo, o nosso parente bêbado, não pense que você vai mandar naquela pessoa. Se o seu objetivo é, eu vou te ajudar, mas agora você só vai fazer o que eu te mando. Para. Você está agindo como um Estado. E quer tornar o outro seu dependente e agora você manda nele. Para. Ele é tão digno quanto você. Ele está numa situação pior. Restaura ele para que por ele, volte a ser digno. Volte a ser produtivo. Entendeu? Esse é o sentido da ação social. E é o único sentido da ação social. Restaurar a dignidade. Da esmola. Sim. Desconhecido na rua, bonitinho. Só para entender. Tá. A esmola, ela é, digamos assim, um malzinho menor, né? Vai depender de como você encarar a esmola. Por exemplo, se você encarar o fato de dar a esmola como suficiente, você errou. Porque é isso que a gente muitas vezes faz, né? A gente não faz nada, de repente vê lá no sinaleiro, deixa eu me gratificar aqui, deixa eu cumprir a minha missão. Tira lá 5, enche o peito, fiz o meu problema. Não, tem um negócio que está alimentando as crianças de Ruanda, 5 por mês, até o final do ano. Opa, resolvi o meu problema. Para. O seu problema é o seu pai. O seu problema é seu irmão. O seu problema é seu vizinho, está atolado nas drogas. Para de salvar o mundo, não salva quem está próximo de você. Salvar o mundo é fácil, barato e autogratificante, né? Assim, nossa, eu estou ajudando a salvar as baleias. Para. Salve o seu filho. Sabe por quê? Porque salvar o seu filho vai dar um trabalho. Salvar o bêbado da sua família vai te gastar tempo, dor de cabeça. Mas é para isso que você está aqui. É essa ação social que muda o mundo. Essa do próximo. Não daquele hipotético. Você nem sabe se chegou, se vai chegar. Não. Isso é muito fácil. Mas é hipocrisia. Mas com relação à dúvida do Pedro, eu já tive muita dúvida em relação, por exemplo, eu não vou dar mais dinheiro porque ele vai beber mais.
Então, às vezes, eu não dava, porque eu falava, vai ser justificativo. Não, ele está drogado, ele está bêbado, eu vou pôr dinheiro na mão dele, vai comer, vai beber mais, eu vou estar contribuindo para o vício. Mas hoje eu acho que eu tenho, assim, a minha obrigação é de ajudar. E se naquele momento eu puder dar aquele pequeno refrigério para uma pessoa, com uma quantia que eu tenho ali, é errado o que eu estou pensando, eu penso que eu tenho a obrigação de ajudar. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Se ele vai beber de novo, isso é um problema dele. Mas a minha parte de, assim, ao menos aquela pequena ajuda, não, eu acho que aqui se foi, não encarar como fiz a minha parte, não, é como um ato de misericórdia dentro do que eu posso no momento. É errado eu pensar assim? Bom, eu acho que as duas coisas meio que convivem e esse risco a gente sempre vai ter, né? Por exemplo, quando você ajuda o outro, mas sempre visando a autonomia do outro, esse risco é inerente. É dizer o seguinte, eu vou te ajudar para te colocar em pé, mas eu não vou ficar te segurando, não. É você que tem que ficar em pé. Então você dá o dinheiro para a pessoa, se a pessoa vai gastar com bebida, com uma prostituta, quem sabe? Agora, tem formas de tentar evitar isso aí. Por exemplo, eu dar comida, né? Eu acho que comida a gente não deve negar para ninguém. Se a pessoa vai pegar comida e jogar no lixo, não sei. Mas a gente não deve deixar de dar comida para ninguém. Agora, eu sempre ajudo, por exemplo, no semáforo, quem está vendendo. Está vendendo? Eu compro, eu pago e não levo. Isso é meu. Por quê? Porque eu quero ajudar, então eu vou... Ó, esse aqui está no caminho. Entendeu? Mas é assim, o ideal da ação social seria que a família daquela pessoa, né, que a igreja daquela pessoa atuasse. Tá joia? Não há nada de errado com a esmola. Né? Não é o meio mais eficaz, porque o meio mais eficaz envolve atuar, né? Tá ali. Colocando um pouquinho ampliando um pouco essa visão agora. A gente tem pastores que têm esse chamado Sim. na igreja e atuam nessas áreas. Então, assim, a gente dá a esmola, mas a gente podia ajudar, por exemplo, o pastor Neftalí que cuida daqueles que estão em recuperação. Sim. Então, tem outras formas também que a igreja pode se envolver e fazer um trabalho mais amplo. Né? Sim. Tem a Missão Vida, que os senhores foram lá, né? E viram o trabalho. Agora, a questão é essa, é que, assim, a gente tem que se envolver. Vai conhecer o trabalho do Neftalí, do reverendo Neftalí, vai conhecer a Missão Vida. Se envolve. Ao menos saber se o seu dinheiro, de fato, está sendo usado naquilo ali. Tá certo? Sim. Ele também não fica tão de graça, né? Ele toma chuva, ele toma sol, ele toma sequeira. E ele come, né? Com o seu dinheiro ou sem o seu dinheiro, ele come. Então, uma parte pode ser que vai para bebida, mas uma parte vai para comida, porque ele precisa comer. Tá joia? Então, por exemplo, se tem um bêbado lá na porta da sua casa sempre, meu irmão, chega nele. Tá, deixa eu te ajudar. Você mora onde? Deixa eu pagar a sua passagem de volta. Escuta aqui, há pouco tempo atrás, no Brasil, acreditam os senhores ou não, o mundo de hoje é o mundo de abundância, viu? Nós vivemos a era da abundância. O mundo nunca foi tão rico e as pessoas nunca consumiram tanto quanto hoje. Tá? No Brasil, há pouco tempo atrás, não sei com a pandemia, talvez tenha piorado um pouco, mas olha só, praticamente nenhuma pessoa estava na rua por problemas financeiros. Em regra, a grande maioria das pessoas que estavam nas ruas é por conta de drogas e bebida. Que não consegue viver com os familiares, então escapa para poder drogar e beber em paz, né? Não.
Mas para dizer o seguinte, a ação social requer investimento, senhores. Envolvimento. Você participar. Você faz muito melhor do que o Estado. O Estado é impessoal, distante. Não tem amor. Você tem. Então, se o mendigo está lá, chega nele. Aquele mendigo que está sempre lá na porta da sua casa, chega nele, vem cá. Como é que você chama? Primeira coisa de ser pessoal é perguntar, como é que você chama, né? Ei, você é um ser humano como eu. Você tem nome? Então, deixa eu te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Você mora onde? Vamos te mandar de volta para sua casa? É isso que está faltando? Entendeu? Tá bom? Tá. Porque o Estado muitas vezes vai fazer ação social para manter os outros dependentes, né? Uma forma de manter as pessoas sob o jugo político dela é ser pai das pessoas. Estava na Roma Antiga, senhores. Já ouviram falar em cliente? Você conhece o termo cliente como um termo atual, né? Mas a palavra cliente é da Roma Antiga. E o cliente era o cara que morava, assim, ou que se alimentava nas grandes casas senhoriais de favor. Ou seja, era alguém que dependia do dono da casa, do pater, pai de família, né? Ou seja, eu te alimento, mas você é meu capacho, meu subordinado. O Estado aprendeu a fazer isso, os políticos aprenderam a fazer isso. Eu te dou dinheiro, mas você sempre vota em mim, viu? Mas eu só te dou o dinheiro suficiente para você ficar aí. No mínimo. Que dá dinheiro? O Estado dá dinheiro para quem, senhor? Antes de te dar, ele te pegou, não pegou? Que engodo essa ação social do Estado. Não, o Estado não te dá nada, não. Ele te devolve o que ele pegou de você. A ação social cristã, não. Eu vou te ajudar para você levantar e caminhar com as próprias pernas. Tá joia? Não sou mais importante que você, não quero mandar em você, não quero que você se torne um dependente meu. Eu coloquei aqui, ó, o objetivo bíblico, restaurar a dignidade, que todo mundo tem a imagem de Deus, todo mundo nesse mundo é importante. Fazer a pessoa de novo produtivo, sustentar, aí sim, a pessoa que é incapaz, né, tem um problema mental, tem um problema qualquer, né, tetraplégico, tem que ser sustentado. Então, agora, jamais sustentar malandro ou criar capazes dependentes. Fazer de pessoas capazes alguém que dependa de você. Não. Aí não. Aí está fora do projeto. E aqui eu coloquei, ó. Não sei se vocês sabiam que existe. Hospital Presbiteriano. Melhor que o SUS. Por quê? Porque é uma gestão profissional. Tem gente que zela. O que é de todo mundo não é de ninguém, né? Esse é o problema do Estado. Colégio Mackenzie. Aí você vai dizer, não, mas o Mackenzie não é ação social de jeito nenhum. É uma proposta diferente. A proposta do Mackenzie é formar líderes. Então ele vai na classe alta e tenta dar valores para aquele povo. Valores cristãos. Essa é a proposta do Mackenzie. Não é uma escola para classe baixa, não. É uma escola de classe alta, que procura pegar a classe alta do Brasil e dar valores cristãos para ela. Uma proposta. Senhores, e distribuição de renda? O Estado deve fazer? Não deve fazer. A minha posição está aí, ó, 5 limites. E na verdade faz sem a gente perceber. Uma vez por ano vocês são chamados por essa
Receita Federal, não são? Até 30 de abril, né? Vocês são chamados pela Receita Federal. E nesse ato, a distribuição de renda já é feita, sabia disso? Porque o imposto de renda de pessoa física, ele é progressivo. Se você ganha mais, você paga mais. Se você ganha menos, você paga menos. E proporcionalmente. Jogador de futebol, você vê os salários dele, 1 milhão! 1 milhão nada. A receita papa 30%. Papa. 30% a receita vai e toma. Na Espanha chega a 50%. Se o jogador de futebol vai para lá, entendeu? Mas 50% de 10 milhões, né? Então o cara também não sofre tanto. Eles têm a questão, se eles fizerem ação social, eles descontam do imposto. Então, Sim. força o pessoal. Então, nossa, Bill Gates, nossa, o filho. Não, ele faz isso para pagar os impostos. Sim. Então, senhores, aqui, por que eu acho que sim, mas com limites? Por quê? Primeiro, porque sim. Porque, na minha mente, é uma ilusão nós acharmos que o filho de um rico concorre no mercado em pé de igualdade com o filho de um pobre. Né? Por mais que o rico tenha méritos em ter se tornado rico, né? Estou pensando num rico que cresceu honestamente, né? Há que se, na minha opinião, ajudar um pouco o filho do pobre para concorrer, para poder entrar no mercado falando assim, olha, se o filho do rico tem as escolas maravilhosas, eu sei ler, sei escrever e tive oportunidades para fazer, entendeu? Na minha opinião. Só que, entenda uma coisa, nós procuramos esse pouco de igualdade de condições tão somente no começo da corrida e não no resultado. Porque o que está sendo proposto hoje em dia é uma igualdade de resultado. Ou seja, todo mundo ser igual. Todo mundo ganhar igual. Para, isso é injustiça brava. Por quê? Porque se eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, e você, um vagabundo, um promíscuo, só quer saber de luxo e dormir, igualar o resultado é maldade. É injustiça. Não é justiça social, é injustiça. Agora, minimizar o começo da corrida, tudo bem. A meu ver. Tanto é que, por exemplo, eu não sou contra o Estado ter escola pública. Porque, primeiro que eu não sei se as igrejas, o mundo, as famílias, a sociedade hoje ia fazer escola para todo mundo. Tem dúvidas. Então, o Estado ajudar um pouquinho, né? Para que eles possam concorrer com um pouco mais de igualdade, a mim, pelo menos, parece justo. Agora, querer igualar o resultado, foge disso. Chama igualitarismo. Foge. As cotas eu vou trabalhar no outro momento. Tá? Quando eu falar de racismo, eu vou trabalhar com a questão de cotas. É a ação afirmativa do Estado. A princípio, eu acho burra. Por exemplo, uma cota racial... Tá, vamos lá, entrei, né? Bom, racismo existe? Claro. Só um cego para dizer que não existe. Agora, racismo é só de branco contra negro? Não, existe racismo de branco contra negro, de negro contra branco, de negro contra amarelo, de amarelo contra branco. Japonês, rapaz. Japonês na época da Segunda Guerra. O próprio budismo,
Olha só, o japonês, o budismo diz mais ou menos o seguinte, que você tem energia, eu tenho energia. Às vezes sua energia é ruim e a minha energia tá boa. Se eu encostar em você, sua energia vai passar para mim. Nem pegar na mão, eu não pego. O japonês cumprimenta assim. Né? E pensa num povo que foi racista. Ah, mas tem. No Brasil tem? Tem, claro que tem. Agora, não é porque tem que qualquer forma de tentar arrumar é boa. Não. Tem formas boas e tem formas ruins. Por exemplo, quando você cria uma cota racial, a meu ver é ruim. Que em primeiro lugar você vai separar as pessoas por raças. Você vai ter que dizer assim, ó, você é negro, isso, você é branco. Enquanto, a meu ver, por exemplo, posto que no Brasil os negros e pardos, que são 50% da população, negros e pardos, negro é 10%. Negro 10%, negro e pardo vai dar aí 50%, 60% da população. Enquanto, posto que no Brasil, negros e pardos estão mais na classe C e D, né? São mais pobres, tendem a ser mais pobres, faça logo uma cota social que você leve esse pessoal sem criar racismo. As cotas para pobres, não. Isso, faz cota para pobres, que você leva, você ajuda. Isso, porque imagina o branco pobre, vizinho do negro pobre. São pobres iguais. Né? Estudam no mesmo negócio, estudam juntos, na mesma mesa. E um vai para a faculdade e outro não vai. Porque também a cota racial pura, ela por si só pressupõe o quê? Você só por ser negro é mais burro. Então você precisa de uma ajuda para entrar, porque você não consegue concorrer com o branco, que por si só é mais inteligente. É isso que a cota racial diz. Então é uma ação, a meu ver, é uma ação afirmativa que diz ter uma boa intenção, mas que erra. E que cria racismo. Porque o branco lá vai falar, aí ó, só porque é negro. Entendeu? Em vez de solucionar o racismo, ele cria animosidade entre as raças. Bom, é a minha opinião, tá joia? Mas nós vamos ter uma aula só sobre racismo aí, tá bom? Tá. Uma outra discussão. Se o Estado deve atuar, intervir, e em que nível o Estado deve intervir no desenvolvimento da economia. Por exemplo, vamos criar muitas estatais e vamos coletivizar o máximo possível. Tem uma proposta, tem gente que pensa assim. Por exemplo, o comunismo, o marxismo, a ideia original deles, e que não deu certo em momento algum, traz tudo para o Estado. O Estado vai ser dono de tudo, e o Estado governa tudo, e o Estado fala, você faz isso, você faz aquilo, você é bom nisso, faz aquilo outro. Essa era a ideia do comunismo. Já o liberal completo, que também praticamente não existe em lugar nenhum do mundo isso existe, é assim, ó, deixa tudo na iniciativa privada, o Estado não se mete. Vocês se viram. Problema de vocês. Vai dar errado do mesmo jeito, né? Ué, porque o forte vai matar o fraco. E o forte é bom ou mal? Depende do indivíduo. Tem forte bom e forte mal. Então o forte que é mal vai matá-lo. Entendeu? Então, tudo normalmente é entre esses dois extremos. Não existe, os extremos não existem. Mas existe a discussão. Mais ou menos Estado. Eu já falei do princípio de subsidiariedade, que me enche o coração. Por exemplo, eu coloquei a bandeira dos Estados Unidos aqui porque eu admiro muito aquele povo. Tem defeitos, claro.
Mas aquele povo construiu uma sociedade, em grande medida, em bases bíblicas. E não pode um presbiteriano não gostar de americano, cara. Foram eles que trouxeram o presbiterianismo para cá. Foram eles que formaram os nossos pastores. A segunda igreja, lê a historinha da segunda igreja, senhores. Os primeiros pastores aqui é uma missão americana. John Paul Coblentz. Evangelizaram o mundo todinho. Tem defeitos? Claro, tem defeitos. Tem. Mas os Estados Unidos, eles são um país construído de baixo para cima. Tendo aquilo que eu falei. Olha, o que importa para o americano, primeiro é a família. Depois é os vizinhos, é o bairro. Tem um buraco na rua lá, quem vai arrumar? Liga pro Estado. Espera, que Estado que nada, rapaz. Dá 10 aí, dá 10 aí, vamos lá. Contrata o empreiteiro do final da rua ali, ele arruma a rua. Isso. Ah, mas não dá, porque teve um terremoto, estragou muito a rua. Chamo, cadê o prefeito? Ah, o prefeito é o fulano lá, o amigo nosso. Então chama ele lá, vamos reunir conosco aqui. Onde é que você vai arrumar isso aqui? É tudo de cima para baixo. O poder, a decisão está embaixo. A União só vai fazer aquilo que os entes menores não conseguem. Senhores, quanto mais perto de nós o poder tiver, melhor para nós. Nós vamos fazer mais aquilo que nós sabemos que é bom. Uma das únicas coisas assim, e aí você vai me desculpar, mas o Supremo fez de bom na pandemia aí, foi exatamente isso. Fala assim, quem vai decidir se fecha ou abre? O município, cara. Ué, quem sabe a realidade do município? Agora, uma pena que todos os municípios foram na da Globo, né? Fecha tudo, tranca tudo, amarra todo mundo, não sai ninguém. Mas, então cobra do prefeito. O prefeito é amigo seu, né? O presidente nunca você vai ver, mas o prefeito joga bola com você, estudou na mesma escola que você. Então, eu acho que é muito melhor, por exemplo, para nós, quando a coisa é mais perto de nós, de baixo para cima, do indivíduo para o Estado. Então, por exemplo, questão das estatais. Estatal é, por exemplo, quando o Estado toma para si a produção de alguma coisa, ou o fornecimento de algum serviço. Tá joia? É quando o Estado fala assim, isso aqui eu vou produzir, ou isso aqui eu vou fornecer. Ou seja, ele age diretamente na economia. A meu ver, isso só é bom em duas situações. Por exemplo, quando é alguma coisa que os indivíduos não conseguem fazer, a iniciativa privada não consegue fazer, aí o Estado entra. A transposição do Rio São Francisco é um trem tão gigantesco, isso não é um Estado para falar assim, vou tirar dinheiro de todo mundo para fazer aquilo lá. Você não tem uma empreiteira que vira e fala assim, eu faço. Não dá. Então, nesse caso, justificaria. E talvez, em alguns casos, por exemplo, quando você tem algumas coisas que são fundamentais para a segurança nacional. Sim. A Petrobras nasce no momento em que estava começando, né? Fez sentido. Não, mas eu falo da Petrobras na questão de não ser monopólio. Sim. Porque se a Petrobras não for monopólio, que empresa brasileira conseguiria ser o poste? Sim. Só que é o seguinte, a Petrobras já passou da hora, a meu ver. Já passou da hora. Só que para vender a Petrobras, você tinha que dividir ela umas 10. Então, só de quebrar o monopólio dela já. Sim. O pessoal quebrou o monopólio das refinarias, né? A Petrobras como Sim. Extração de petróleo. Sim. Então, para baratear isso aí, porque a Petrobras hoje, ela está no pior dos mundos, né? Ela é estatal que o Estado manda. Então, ela nem pode, o Estado nem pode fazer política pública com ela. E não pode vender, senão a China compra. Isso. Então, por exemplo, para vender, se eu tivesse lá
o que eu faria? Eu venderia. Mas eu dividiria ela umas 5, 6 e vender. Agora vocês concorrem entre si. Vamos ver quem consegue aí um preço melhor. Era o que eu faria, tá joia? Qual o problema das estatais? Bom, senhores, vamos ser sinceros, né? Ainda que tá gravando, vamos ser sinceros. Eu sou de serviço público. A minha carreira, praticamente toda, eu passei no serviço público. E o serviço público tem um problema gravíssimo. Chama corporativismo, espírito de corpo. Rapaz, eu fui da FUNCEF, que não é público, mas é de natureza pública. Fundo de pensão da Caixa Econômica Federal. Fui do Supremo Tribunal Federal. Fui da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. E agora estou no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em todos os lugares a mesma coisa eu vi. Tem gente que não faz nada e ganha muito dinheiro. Todo mundo ganha igual. Ganha, claro, tem as funçõezinhas e tal, mas a carreira é uma só tal. Mas tem gente que não faz nada. E ninguém faz nada. Porque há um espírito de corpo que não deixa fazer. Eu já ouvi no serviço público gente virar para mim e falar assim, faz menos, cara, tá doido? Trabalha assim não, rapaz, vai complicar a gente. E já ouvi também o inverso. Um cara que nunca fez nada virar para mim, não se assusta não, que meu ritmo é veloz assim, mas você fica tranquilo. E ele não estava sendo irônico. Estava sendo o maior cara de pau que eu já vi. Senhores, infelizmente, o que é de todo mundo tem uma grande chance de não ser de ninguém. E terra de ninguém é terra de aventureiros. Existe um teórico brasileiro, chama Boris Fausto, economista, de esquerda. E ele diz o seguinte, e ele diz uma verdade. No Brasil, o Estado existe para tirar da classe média e dar para o rico. Para pensar. O que foi o petrolão? Tirou de quem? De quem paga imposto, né? O pobre paga pouco imposto, porque não tem. A classe média paga muito imposto. E onde foi parar aquele dinheiro? Na mão de quem foi parar? Das grandes, né, senhores? Grandes. Grande de petróleo. Grande de construção civil. Grande de carne. Foi lá que foi parar. Grande parte das pessoas que ficaram bilionárias no Brasil, como ficaram? Arrumando uma forma de ir no Estado e dar um jeitinho, né? Infelizmente, senhores. De forma que a minha opinião em relação a isso é o seguinte: o mínimo possível. Estado, intervenção direta por meio de estatais no Brasil, o mínimo possível. Por conta de ineficiência, por conta de corrupção e por conta que só serve, no fim, para tirar da classe média e dar para os ricos. Último ponto aí, senhores, de economia. Ixi, se eu correr. Eu achei que eu ia dar a política. Nem comecei. Tá. Níveis de atuação do Estado da economia, da esquerda para a direita. Briga comigo depois, mas eu acho que a esquerda está embaixo, a direita está em cima. Daí a minha posição política é por aí, em termos econômicos. E política é o pior. Mas em termos econômicos, aqui ó, nós temos Coreia do Norte. Quem quiser morar lá, fica à vontade. Tudo é do Estado. O Estado controla tudo, governa tudo. Uma maravilha.
Coreia do Norte, China. O Estado desenvolvimentista é o Estado que fala assim, é aqui que nós vamos, é para lá que nós vamos. E mais, se você, ele permite a iniciativa privada. Desde os anos 70, a China era o país mais pobre do mundo. A Revolução Chinesa de 1949, então até 1970, a China é o país mais pobre do mundo. Aí nos anos 70 ela vira. Ela fala assim, não dá certo, vamos abrir para iniciativa privada. E abre. E hoje a China é o país que mais cresce no mundo. Uma demanda reprimida, né? E se você der um iogurte para cada chinês, cresce 1% do PIB do mundo. Então a demanda ficou reprimida, que agora está explodindo em consumo. Mas é um Estado desenvolvimentista e ele manda. Mesmo que a iniciativa seja privada, se ele falar para você fazer, você tem que fazer. Não interessa se é seu. É seu, é sua. Mas eu estou te mandando fazer isso aqui, não faz. É sócia, né, de todas as empresas, né? Hã? Sim. Ela é sócia de todas. Quando você abre a empresa, você já é sócio. Você Sim. já é sócio. Só tem um país lá dentro que eles realmente aplicaram 100% capitalismo. Né? É a experiência que a gente faz. Que deu os princípios dos Estados Unidos, né? O capitalismo dos Estados Unidos. E que deu super certo. Sim. Basta olhar Hong Kong, né? Um negocinho que está ali encostadinho na China, que era da China, mas que depois foi para a Inglaterra. Bilionário. Agora devolveu para a China. E a China já está descumprindo o que prometeu para a Inglaterra. Né? Falou assim, ó, devolve Hong Kong, que eu vou deixar Hong Kong continuar democrático. Mas é política. Eles vão votar, agora nós já estamos vendo. Mas, economia, estamos falando só de economia. Está aqui a China. Aqui nós temos a Suécia. Norte europeu. Welfare State, já ouviu falar? Estado do bem-estar social. Maravilha! Ei, se você fica desempregado na Suécia, 2 anos de seguro-desemprego. É, a social-democracia. Agora tem um detalhe. Isso só é possível para quem é rico, né? É preciso ser rico antes de dar benefício para os outros. Não adianta você achar que vai implementar uma social-democracia, o estado de bem-estar social sendo pobre. 60% de imposto. Isso. 60% de imposto. Mas o cara tem tudo do Estado. Do que ele nasce até o que ele morre, o Estado cobre. Tudo, mas é rico. E por que ficou rico? Ei, vocês conhecem a história da Suécia, senhor? Suécia é norte da Europa. Calvinista. Trabalho duro. Sem luxo. Investimento. Ficou rico? Agora está gastando. Daqui 40 anos vocês me falam. Deixa só gastar, deixa só gastar, deixa só gastar. Margaret Thatcher diz o seguinte: socialismo funciona até acabar o dinheiro dos outros. É lindo até o dinheiro dos outros acabar. Até o dinheiro de quem produz acabar. O dia que o dinheiro dos outros acabar, o fundo do poço vem. Então, nada assim de muito errado com o estado de bem-estar social, não. É entre o estado de bem-estar social e a economia liberal que nós estamos, né? Que talvez seja o ideal. Tem que ter um pouco de bem-estar social, de proteção, mas não esqueça de quem produz, não. Empreendedor, o cara que pega e arrisca e tem coragem de fazer a coisa acontecer. Não pensa que é fácil. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ganhar dinheiro não é fácil, honestamente, então não é fácil. Pegar uma empresa, fazer aquele negócio acontecer e dar lucro, não é brincadeira. Então, aí nós temos ali as economias liberais, né? E aí eu sou mais.
para ali, viu, senhores? Esse foco no empreendedor, na liberdade econômica. Deixa o povo fazer. Ó, foco no empreendedor, liberdade econômica e responsabilidade individual. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil ele tem lei para tudo, e 100 mil leis. Tenta abrir um negócio para você ver, é tanta lei de vigilância sanitária, de como fazer um balcão, é tanta lei para essas coisas que você fala assim, não dá, não vou fazer. Rasga essa lei, deixa para lá, se um dia o fiscal vier, a gente resolve. Mas foi feito para isso. Não foi feito para você cumprir, não. Foi feito para o fiscal ir lá e ter alguma coisa para te cobrar. Entendeu? Nos Estados Unidos é o inverso. Eles estão nem aí, rapaz. Faz o balcão do jeito que você quiser. Se cair na cabeça de alguém, você está ferrado. Faz o balcão do jeito que você quiser aí, o frigorífico aí do jeito que você quiser. Se alguém morrer com uma carne estragada sua aqui, entendeu? Brasil não, Brasil é 100 mil leis. A temperatura tem que ser entre 15 e 17. Para esse tipo de carne. Linguiça Bom, eu gosto mais do Estado liberal. Senhores, conclusão. O pecado tornou impossível construir o céu na terra. O pecado tornou impossível construir o céu na terra. Né? Aqui, infelizmente, os recursos sempre serão escassos. O cobertor é curto. Qualquer tentativa de trazer o céu para a terra chama utopia. Isso não é de Deus, não. Só Deus vai trazer o paraíso para a terra. E quando ele vier. E junto com o paraíso, ele traz o juízo. Não é por isso, não é porque aqui a gente não vai conseguir construir um paraíso, isso não nos livra do nosso dever de gerenciar o mundo da melhor forma possível. Está no mandato cultural. O mandato cultural não foi revogado, não. Dominai, fazer e prosperar. Agora, qual é o caminho, senhores? Estudo e trabalho firmes e honestos, com preços justos e luxo moderado, em regra, vão trazer prosperidade. Em regra. Pode ser que não, mas em regra, trarão prosperidade para a família, para Estado, para país. Então, que Deus nos ajude a, depois que a prosperidade vier, né, a sermos bons mordomos daquilo que obtivermos, amando e ajudando o próximo. Se Deus te concedeu a graça de ter recursos, ajuda o outro. Né? Aquele que rouba, não rouba mais, pelo contrário. Trabalhe para ter com que ajudar. Então que Deus, por último aí, né, e aí eu vou trabalhar isso aqui mais na aula que vem, que Deus nos livre da ideia de que o Estado vai suprir todas as nossas necessidades. Que é o Estado que vai ser o nosso salvador. Que é o Estado que vai gerenciar a nossa vida e proporcionar para nós. Não. O Estado são pessoas, senhores. E normalmente quem está lá não tem a melhor das intenções. Tem talvez a intenção de te manter subordinado, de te manter dependente. Não. O melhor não é o Estadão que manda, que é um papai de todos nós. Pai é você. Mãe é você. O melhor é você cuidando da sua família. E naquilo que a sua família não consegue. Outra instituição aí, né? Igreja, associação de bairro, faça. E assim, para cima. Senhores, vou perguntar se concorda. Cada um julga por si. Mas, do que eu falei, ficou alguma dúvida? Não? Então vamos orar?